Macau sempre foi uma colónia bastante diferente de todas as outras do antigo ultramar português. Mesmo quanto à sua administração, é que Macau tinha, em vez de uma, tinha duas administrações. Uma era encabeçada pelo governador, normalmente alguém vindo de Lisboa, e outra era assumida pelo presidente da toda poderosa Associação Comercial de Macau. Nos últimos séculos, várias figuras da comunidade chinesa assumiram esse papel, mas no século XX só houve duas que realmente ficaram na história. Uma foi Hou-Hin, o último líder da comunidade chinesa. A outra foi, durante a primeira metade do século XX, Lou Lim-yok, o dono deste jardim onde estamos. Lou Lim-yok era o rei do ouro, como dizia a imprensa portuguesa ao anunciar o óbito. Nem todos os dias morre em Macau um chinês como o Sr. Lou Lim-yok, comendador da Ordem de Cristo e um dos mais notáveis, diligentes e ricos filhos do Extremo Oriente. Perguntarão os nossos leitores, que não conhecem a vida de Macau, quem era Lou Lim-yok. O recém-falecido era, pelo dinheiro que possuía, o rei do ouro. Como todos os chineses, de uma certa categoria social e mental, era ilustradíssimo, inteligente e de uma persistência tenaz nas suas resoluções. Desaparecido Lim-yok nos anos 30, Macau demorou algum tempo a recompor-se da perda, um compasso de espera que durou até ao final da Guerra do Pacífico. Regressada à paz, a toda poderosa Associação Comercial de Macau voltava a escolher novo líder que viria a alcançar no pós-guerra a estatura e o prestígio que o seu antecessor Lim-yok tinha alcançado na primeira metade do século XX. Era também um homem dos circuitos milionários do ouro. Hou-Hin. Hou-Hin nasceu em Panyu, aqui a cerca de 100 km a norte de Macau, em 1908. Foi um homem de negócios e um líder carismático e respeitado pela comunidade chinesa. Era também um importante intermediário diplomático entre a República Popular da China e o Estado Novo. Foi durante a Segunda Guerra Mundial que Hou-Hin se tornou rico e famoso devido aos seus negócios na área das transações monetárias e, nomeadamente, na contribuição que deu para a estabilização do valor da pataca e no aconselhamento financeiro ao Governo e ao Banco Nacional Ultramarino, instituição responsável pela emissão da moeda de Macau. Era também detentor do monopólio do ouro e proprietário do Banco Taifun. Tinha grande prestígio em Macau, principalmente dentro da comunidade chinesa, conseguindo em 1950 ocupar o cargo de presidente da toda poderosa Associação Comercial de Macau, cargo que exerceu até à morte. Começou então a sua carreira política ao tornar-se intermediário entre Portugal e a República Popular da China, já que Lisboa e Pequim não mantinham relações diplomáticas. Nessa capacidade, mantinha um contato intenso com o governo central chinês e fazia inúmeras visitas a Pequim, sendo inclusivamente feito membro do Congresso Nacional Popular da República Popular da China. Participou e contribuiu muito para a resolução de várias crises, nomeadamente o conflito militar de 1952, junto das Portas do Cerco, e, posteriormente, o motim de finais do ano de 1966, que ficaria conhecido por 1-2-3. Mas o que era exatamente a figura de líder da comunidade chinesa que Hou-Hin ocupava? O primeiro governador de Macau, do período pós-revolução de 25 de abril de 1974, General Garcia Leandro, explica qual era o papel e o grau de importância política de que o líder da comunidade chinesa dispunha. Quando cheguei, havia essa situação criada, que era um bocadinho correspondente a um tipo de organização social e política informal que havia antes do Estatuto Orgânico. O que era um governo português, uma comunidade chinesa que existia, tinha a sua estrutura em associações que estavam integradas na Associação Comercial, que era quase um governo sombra da parte deles, e o líder da Associação Comercial era um representante informal, não tinha um quadro legal junto do governo de Macau. Portanto, era
a pessoa que representava, era o porta-voz desses interesses dos chineses de Macau organizados, que a ação comercial integrava todas as associações dos chineses. Isso tinha uma importância grande antes do Estatuto Orgânico. O Estatuto Orgânico não se alterou, mas perdeu, porque o Estatuto Orgânico e a Assembleia Legislativa, embora eu tivesse cuidado de nomear o Sr. Aoun como deputado por mim nomeado, nesse sentido de ser o representante, mas depois com muitos representantes na Assembleia Legislativa, a figura, a importância do representante da comunidade chinesa perdeu algum significado, mas não alterou essa relação, essa história, essa tradição do representante. Era um porta-voz da comunidade chinesa. Agora, em termos políticos puros, em termos jurídicos formais, perdeu alguma importância. Mas manteve-se sempre, e sempre ao longo enquanto ele foi vivo, com os governadores portugueses. Mas para além da figura institucional, Aoun era também um prestigiado líder social que irradiava simpatia e bonomia, características que sem dúvida contribuíam para a imagem de conciliador e árbitro de conflitos que dele passou para a história. Foi muito bom. O Sr. Aoun era muito amigo dos portugueses e era uma pessoa já com uma diferença de idades em relação a mim, que levava a que, como toda a gente, ficaram surpreendidos, não é? E fundamentalmente na sociedade chinesa, que olhava muito para os chefes serem pessoas com alguma idade. Os primeiros contactos que eu tive com o Sr. Aoun foi quando vim aqui em junho de 74, tinha vindo de Timor, e tive contactos sobre quem é que eles queriam escolher, indicar para governador de Macau. E isso depois, mais tarde, voltei cá várias vezes, preparei a visita do Dr. Almeida Santos e nessa altura falei muito com ele, com o Sr. Roquechoi a acompanhar, e tive uma conversa inesgotável de tempo, dizer, mas querem que eu nomee uma pessoa velha, nova, de profissão, um diplomata, um jurista, não é? Era muito difícil arrancar-lhes uma opinião, muito difícil, porque eu dizia, nós queremos fazer o melhor nesse sentido, e o que agrade mais à comunidade chinesa. Mas eles não diziam. Eu disse, bem, então se não dizem, foi uma conversa de 2 horas, porque meti a tradução pelo meio. Se não dizem, pronto, depois não se podem queixar. E depois de um esforço muito grande, o Sr. Aoun diz, através do Sr. Roquechoi, qualquer profissão, qualquer idade serve, desde que seja uma pessoa calma e paciente. Que é uma resposta espantosa. Mas corresponde a alguma tranquilidade também no relacionamento. Eles tinham uma excelente relação com o General Alves Carvalho e tentaram que o General Alves Carvalho continuasse. Aliás, com os governadores que gostavam, fizeram sempre isso. Eles fizeram o mesmo comigo. Foi uma delegação a Lisboa, quando eu já tinha combinado com os alianos, que eram 4 anos, não seria mais do que isso, 4 anos e tal. Os alianos também adiou, mas foi uma delegação com o Sr. Schustaca e o Sr. Roquechoi de Lisboa, pedi para eu continuar. Portanto, quando encontravam uma situação de entendimento e de estabilidade, eles queriam manter isso, porque é evidente. E eu tinha passado por grandes dificuldades, quando se criou uma situação de estabilidade, desenvolvimento, regras de jogo, começam os investimentos a surgir, e eles fizeram isso. E tive, pessoalmente, uma relação de amizade grande. O Sr. Aoun era uma pessoa que eu tenho uma grande consideração, boa memória, respeito, e aliás também com o Sr. Roquechoi, porque o Sr. Roquechoi era quase um irmão gêmeo dele para aquilo, e até tinha, em determinados aspectos, mais informação, porque ele estava dos dois lados, porque como falava muito bem o português, tinha andado no seminário, o Sr. Roquechoi era uma pessoa notável também, e um grande diplomata. Aconteceu que, nessas muito longas conversas que eu tive com o Sr. Aoun, pelo menos uma vez por semana, se não mais, ele um dia disse-me, sabe qual foi o pior momento da minha vida? Foi quando foi a crise das Portas do Cerco de 1952, em que morreu um soldado de Moçambique, que eu fui ao lado de lá resolver a crise e não sabia o que é que me ia acontecer. Fiz testamento. Portanto, eu mantive essa relação que foi muito forte, muito amiga, muito construtiva, muito útil, com uma grande franqueza
e, portanto, é o que eu lhe posso dizer. Não sei. Owen foi o último líder da comunidade chinesa de Macau. Faleceu vítima de cancro em 1983 com 75 anos de idade. Depois disso, Macau entrou no processo de transferência da administração de Portugal para a República Popular da China. As circunstâncias mudavam. Owen sai de cena em 1983, pouco antes dos primeiros contactos para o início do processo de transição da administração de Portugal para a República Popular da China. Nesse processo, até então toda poderosa associação comercial deixa progressivamente de o ser e o líder da comunidade chinesa deixa também de ser preciso.